Voltamos com o último bloco do Clube da Bola, rapidinho aqui, ó. Boa tarde, pessoal. Aqui é a Glória do bairro Ceará de Criciúma. Até eu, ela, queria tirar uma foto com o Badar. Sou muito fã. Um abraço a todos. Outra mensagem. Boa tarde. Cada jogo muda a cena, né? É o Tico da Caeira, governador Celso Ramos. Mancho, o Criciúma está com grandes possibilidades de ser bicampeão. Do Catarinense, é uma pergunta, tá? Sim, é o Renilton Coelho de Criciúma. Fábio, sou seu fã, acompanho a sua coluna todos os dias. Minha pergunta é a seguinte, qual é o destino do Figueirense? Será que ainda há esperança? É o Vander do Estreito. Vamos fazer o seguinte, após a derrota do Avaí para o Ercílio Luz, o treinador Eduardo Barroca fez uma avaliação da partida, olha só o que ele disse. Mas eu aproveito para falar que o jogo foi um jogo bastante importante para que a gente tire conceitos, continue um jogo importante para a gente oportunizar outros jogadores, um jogo importante para a gente alargar um pouco esse nosso período inicial de preparação. Jogar aqui é sempre muito difícil. Eu vi muitas coisas positivas da nossa equipe hoje. Eu acho que a gente, nos 2 jogos, a gente conseguiu criar bastante oportunidade de gol, o que é algo que a gente está buscando para a nossa temporada. E agora é recuperar para fazer um bom jogo contra a Chapecoense em casa. Na verdade, a ideia nessa parte inicial da temporada é que a gente vá vendo jogador por jogador, jogo por jogo, para que a gente consiga realmente solidificar uma base de trabalho forte, para que a gente consiga sustentar a temporada em altíssimo nível, alta intensidade. Eu estou com uma confiança muito grande no nosso grupo, todos os jogadores estão trabalhando num nível alto. Então, quando isso acontece, o treinador se sente seguro de utilizar todos os jogadores, é assim que eu tenho me sentido com esses jogadores. Agora a gente vai rever a recuperação física desses jogadores para escolher os melhores para o jogo contra a Chapecoense. Esse foi um trechinho da entrevista coletiva, ela é um pouco maior, tem quase 10 minutos, assisti inteira e também li o post de Fábio Machado durante a semana no ndmais.com.br. O Barroca deu para entender que ele gostou do que viu. Claro, foi uma derrota, o torcedor não vai concordar, mas tecnicamente falando, ele disse que gostou do que viu, não foi, Fábio? Bom, primeiro quero mandar um abraço para o Vander, né, torcedor do Figueirense. Nós já falamos do Figueirense do primeiro bloco, mas rapidamente para dizer que é um processo muito lento e demorado essa recuperação do Figueirense. Já para responder para o Tico, né, que falou das 6 alterações, olha, eu tenho uma concepção muito clara de futebol. O entrosamento é aquilo mais difícil. Vamos pegar o Criciúma. Quanto tempo esses jogadores do Criciúma atuam juntos? O mesmo treinador, o Cláudio Tencati. Essa é uma característica de time vencedores. Então é inadmissível o que fez o Barroca de um jogo para o outro mudar 6 jogadores com o argumento de que está testando seus atletas. Ele vai testar quem? Thales Olex, que está há 3 anos, não consegue acertar um passe. Ele vai testar quem nesse time do Avaí? Então a entrevista coletiva, na minha avaliação, com toda a humildade, ela foi tão ruim quanto está sendo o trabalho do Barroca nesse início de ano. Então eu estou sendo aqui muito crítico em relação a isso. Não vi evolução tática nenhuma da equipe. O Avaí venceu o Nação com muita dificuldade. O Nação, no jogo seguinte, tomou de 4 gols do Barra. Então, quer dizer, eu não vejo muita atenção nesse primeiro jogo lá no Estádio da Ressacada. E esse jogo aí, um Avaí totalmente disperso, um Avaí totalmente desorganizado, uma linha de 3 atacantes sem povoar o meio de campo. Quer dizer, acaba criando-se um latifúndio. A defesa bateu cabeça. Gente, o Avaí não é laboratório. Prioriza. A maioria dos grandes treinadores, eu estou falando treinadores vencedores, eles têm como muito caro uma coisa chamada entrosamento. E a gente sempre via aquelas escalações lá antigamente, era praticamente o mesmo time durante 5 anos. Isso o que é? É entrosamento. Entrosamento não é uma coisa que você vai conseguir de um dia para o outro. Demanda jogar todo mundo junto. Então o Barroca perdeu a chance de repetir pelo menos a mesma escalação. Depois sim, depois tem um jogador desgastado, tira o cara. Gente, são 5 alterações, antigamente eram 3. Então, um futebol muito ruim do Avaí. O Avaí mereceu a derrota. E veja bem, hein? Não estamos falando de arbitragem. A arbitragem ficou lá no primeiro bloco. Eu estou falando tecnicamente. E outra coisa, está na hora do Barroca chegar na coletiva, dizer que o time está trabalhando em alta intensidade. Gente, treino é treino, jogo é jogo. O Avaí tem que começar a jogar em alta intensidade. Que eles treinam em alta intensidade, ninguém duvida. Que eles vão lá para ressacada, treino, se esforçam, ninguém está duvidando. Está na hora do Barroca
começar a passar para frente a solução no Avaí. Toda a entrevista do Barroca é que no próximo jogo o Avaí vai jogar. Então, assim, muito mais cedo do que o torcedor do Avaí esperava, o torcedor já está com o sentimento de feliz 2023. Está na hora de o Avaí começar a jogar futebol. Tá certo. Renato Semensati, alguns haters achavam que o Leão do Sul iria se desorganizar após a saída do Raul Cabral, que fez um trabalho muito interessante aí no sul do estado. Mas o Ercílio Luz está provando o contrário. É um trabalho que não é só do treinador, né? Você tem todo um staff por trás, o corpo diretivo continua, a base de jogadores continua. Claro que você perdeu o treinador, faz a diferença, mas você mantendo a base de time, os jogadores já sabem como jogar. E o Ercílio é isso aí há 2 anos, agora entrou no 3º ano. É um time muito competitivo, é difícil ganhar do Ercílio no seu estádio. É só a gente olhar os últimos 2 anos, perdeu 2 jogos. Né? Aliás, perdeu 2 classificações, perdeu um jogo só. Porque na classificação que ele perdeu para a Ferroviária, ele empatou o jogo e perdeu nos pênaltis. Então ele só perdeu a semifinal da Copa... A semifinal ou final da Copa Santa Catarina? Não, semifinal da Copa Santa Catarina para o Marcílio Dias. No mais, ele passou o ano inteiro sem perder para ninguém. Então isso aí é fruto de um trabalho. Tem que registrar aí também a condição ruim do gramado, né? Prejudica o time de melhor qualidade técnica. E isso aí sim, o Avaí tecnicamente tem um time melhor, mas o futebol não basta ser melhor. Você tem que jogar futebol. E o Ercílio mereceu. Acho que o Ercílio jogou mais. E não tenho nenhuma dúvida, meu caro, que o Ercílio vai endurecer o jogo amanhã para o Criciúma. Embora, para mim, jogando no Heriberto Wilson, o Criciúma seja favorito para essa partida. Mas é um time muito forte. Eu não vou me espantar se mais uma vez, como fez nos 2 últimos anos, o Ercílio chegar entre os 4 do Campeonato Catarinense. Legal, Renato. Marcelo Nunes, Marcílio Dias 2, Inter de Lages 1. Foi o jogo do meio da semana. O Marcílio conseguindo esse 100% em 2 jogos. 2 partidas, 2 vitórias. E existe, Mancha. O Vaguinho Dias conversou com a gente aqui no Balanço Geral essa semana, né? Dentro do planejamento dele, da comissão técnica. Além, claro, como o Lucas Isotão falou também, do campeonato em que se olha para o título, o campeonato dos times do mesmo nível, que estão com as mesmas pretensões, que é garantir a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E isso o Marcílio conseguiu muito bem. Venceu o Joinville na primeira rodada fora de casa, voltou a vencer o Inter de Lages aqui em Itajaí, tá aí com o gol do Zé Eduardo, abriu o placar, depois acabou tomando o empate e depois garantindo a vitória no finalzinho da partida, aí com o gol do Wendel Alex por 2-1. É um começo de campeonato muito legal, o torcedor tá numa lua de mel muito legal com o Vaguinho, com um grupo de jogadores após a conquista da Copa Santa Catarina, o bicampeonato da Copa Santa Catarina, com participação na Copa do Brasil e agora com boas expectativas, né, de que o Marcílio fará um campeonato catarinense tranquilo para garantir a vaga entre os 8 e depois brigar, quem sabe, por algo mais na fase decisiva do campeonato, né? Claro que esse oba-oba, esse modo ilusão, o treinador até disse com a gente aqui, fica para a torcida, dentro de campo, o grupo de jogadores, a comissão técnica, a diretoria, todo mundo sabe das dificuldades que o Campeonato Catarinense proporciona para times aí do porte do Marcílio Dias. Olha o Juninho Tardelli, 40 anos de idade, jogando demais e provando que idade às vezes é um número, né? Realmente, os começos de jogos aí do Juninho Tardelli com a camisa do Marcílio Dias nessa passagem estão excepcionais, estão muito bons. Então é isso, Marcílio com pés no chão, amanhã faz mais um jogo desses contra um time, digamos, da mesma pretensão, da mesma faixa de campeonato. O Barra, lá em Balneário Camboriú, no final do dia, 19h30, encaminhar aí, a pretensão é essa do Marcílio Dias, né? Encaminhar mais uma vitória, começar com 9 pontos, com tranquilidade, para daí quando a partida contra Criciúma, contra Figueirense, contra Chape, pintar no caminho, aí o Marcílio esteja mais tranquilo. E o Marcílio de olho também, né, Mancha? No sorteio da Copa do Brasil, acontece na próxima terça-feira, foi divulgado agora há pouco pela CBF, podem cruzar o caminho do Marcílio Dias na primeira fase da Copa do Brasil, nada mais, nada menos do que Corinthians, Internacional, Vasco, Bahia, América Mineiro, só um jogo desse aí deve pintar por aí no caminho do Marcílio Dias em 2024, hein? Que legal, Copa do Brasil é dinheirinho no bolso, importante demais para o marinheiro. Antes de eu passar a palavra para o Emerson, o Fábio queria falar um negócio do Inter de Lages, é isso, Fábio?
prestar minha solidariedade ao Rafael Araldi, né, que participa aqui do Clube da Bola, traz informações do Inter de Lages. Essa semana ele publicou na sua rede que, não sei quem, alguém da diretoria, alguém do Inter de Lages, estão pedindo para ele não trabalhar mais no jogo do Inter de Lages. Gente, isso é profundamente lamentável. Algum comentário será que ele fez? Não sei, mas assim? Independente disso, ele não é o culpado, né? Sim. Não é ele que raba na bola, não é ele que toma o gol, não é ele que escala o time, não é ele que entra em campo. Ele é um comentarista, ele é um jornalista. E outra coisa, 2 situações aqui. Eu viajei o Brasil inteiro com o Araldo, quando ele trabalhava aqui de narrador e eu de comentarista e repórter. Qualquer lugar, Rio de Janeiro, São Paulo, onde a gente tivesse... Dá um livro, hein? Onde a gente... Dá um livro. Onde a gente tivesse, a primeira coisa que ele fazia ao abrir a mala era pegar a camisa do Internacional de Lages e passear orgulhoso. Porque o avô dele é fundador do Inter de Lages, seu Armindo Araldi. Né? Eu acho que o nome é esse, Armindo Araldi é o único fundador vivo. Não façam isso, não façam isso. Então toda a minha solidariedade ao querido Rafael Araldi, que a direção, alguém do Inter de Lages, quer proibir que ele trabalhe nos jogos lá no Tio Vida. Lamentável. Armindo Araldi. Tá certo. Bom, tem mais um jogo pra gente comentar isso, não é? Pode passar o TPzinho pra gente lembrar aqui qual era Nação e Barra. A Drica falou um pouquinho do Nação. Jogasse pro Emerson. O Nação que ainda não pontuou e o Barra, que apesar só foram 2 rodadas, tá na frente de muito time grande aqui do estado, muito time com tradição. Pode ser uma das surpresas do campeonato, Emerson Luiz? Tá sendo nesse momento, Mancha, mas eu te confesso que eu vi praticamente todos os jogos, um pouco de cada. Não deu para ver, porque algumas partidas no mesmo horário. Aí fica um pouco aqui, muda, enfim, no canal do YouTube da MBTV. Legal, bacana, esse acesso para o torcedor até é gratuito. Eu acho muito legal, acho muito bacana, parceiros aqui do Grupo ND, a gente sempre mostra os gols na nossa programação. Tá mostrando aqui no Clube da Bola, no Balanço Geral, mas... Tá brabo, viu, Mancha? Pelo que eu tô vendo ali, o campeonato, de fato, ele se divide em 2 blocos. E pode ser, sem dúvida nenhuma, essa surpresa nessa arrancada, vai ser uma briga de foice ali até o final, porque muitos clubes têm problemas fora de campo, Mancha. Isso pode impactar de forma indireta. Problemas estruturais. É um campeonato que é de tiro curto, é verdade, mas 8 passam, 2 vão ficar por ali, vão permanecer na primeira divisão, muito do objetivo dos times, e 2 vão cair. Mas é claro que muitas dessas equipes aí, como o próprio Lucas falou agora há pouco, o nosso convidado técnico do Concórdia, querem a vaga para a Série D, precisam de calendário no segundo semestre. Jogar um estadual e ficar sem futebol é difícil. Como é que você vai atrair o torcedor? Como é que você vai atrair o sócio? Você vai propor para ele um pagamento de 1 ano, mensal, fechar um pacotão. Para assistir o quê? Tem que ter jogos, tem que ter calendário. Primeiro, esse é o objetivo, Copa do Brasil, sem dúvida nenhuma, vai ser um up aí para o Marcílio, para os times que estão na Copa do Brasil. Mas tá difícil para dizer qual time é a surpresa até agora, viu, Mancha? Legal, algumas mensagens aqui. Chapecoense, pergunta para Badá e Fábio. Chapecoense continua como um dos favoritos ao título catarinense. Badá falou lá no início, né? Aposta no Criciúma na final e, claro, tá torcendo para que a Chapecoense também chegue. Boa tarde a todos. Edson de Navegantes, o que vocês estão achando do meu Peixão? Será que vai chegar longe? O Peixão é o Barra? Não, deve ser o Marcílio, né? Marcílio não é o marinheiro? Pois agora já não sei. Marcelo Nunes, nos tirem essa dúvida. O cara é de Navegantes, ali da região, do litoral. Pode ser o Barra, O Peixão, Marcelo, é o Barra? Não conheço, o Barra é o pescador. Pescador, Vamos lá, vamos tentar descobrir Será que aqui. Não, Santos? Não conheço, não, é o Barra. Esse apelido. É o Barra? Santos, que amanhã joga contra o Palmeiras. Pode ser o Santos. Jogo aí, aqui na NDTV às 18 horas. Outro aqui, me chamo Jorge. Jogo aqui. Sem clubismo, estava na arquibancada bem na linha do gol, onde o Bandeira assinalou o impedimento no lance reclamado pelo Avaí. E com toda certeza estava impedido. Mancha, esse time atual do Criciúma com os novos reforços chegando, pode ser que consiga se manter na Série A? Esperamos que sim. Me chamo Antônio, moro em Florianópolis, nasci em Criciúma. Sou carvoeiro ferrenho. Dali Tigre, rumo ao bicampeonato. A gente falou do Peixão, a bola vai rolar na tela da NDTV Record TV com narração de Lucas Pereira, comentários de Casa Grande, reportagem de Bruno Lawrence, Bruno Piscinato e Alexandre Oliveira, o grande... E também do grande Márcio Canuto.
Já falei, né? Se a gente conseguir essa entrevista com o Casagrande, eu vou sair daqui e vou assistir de casa. Tá só uma olhada no jogaço de amanhã. Um confronto histórico. O Verdão é o atual campeão e vive uma fase de muitas conquistas. Já o Peixe quer virar a chave e se reerguer. Domingo, 6 da tarde, ao vivo. Uma das maiores rivalidades do país. Palmeiras e Santos. É o primeiro clássico do campeonato. Paulistão é na Record. Legal demais. Amanhã, então, tem jogaço aqui na NDTV e Record TV. Um abração pro China, tá sempre ligado no programa, mandou mensagem aqui pro meu WhatsApp. E pra Roda Torcida Elas também, uma incansável torcedora apaixonada pelo Figueirense. Começamos a Hora do Abraço com Sérgio Vadá. Bem rapidinho, eu não sabia dessa história aí do Rafael Araldi, que o Fábio comentou agora. A diretoria do Internacional do Lages, com todo respeito, não os conheço, mas ao invés de ficar se preocupando com o Rafael Araldi, que é apaixonado pelo time, dá atenção pro técnico, que pediu socorro. O treinador pediu socorro, o treinador do Inter de Lages, depois da derrota que foi pro Marcílio Dias. Socorro, me ajudem, que eu não consigo, não tenho jogador para colocar em campo. E aí querem proibir o cara de ir pro estádio, pelo amor de Deus. Um abraço pro Rafa Freitas, tá acreditando na Chapecoense e diz que o Verdão vai atropelar os clubes da capital. É ele que está falando aqui, o Rafa Freitas. Um abraço pro meu tocaio, grande presença, Sérgio Mortari, um abraço pro amigo. Alamir Tasca, não sei se está lá ainda lá na Praia do Ervino ou em Concórdia, mas está assistindo o Clube da Bola. E o César Marinelli, que é de Joinville. Diz que o Joinville completa, quero me ver aqui, 47, 48 anos. 47, 48 anos, segunda-feira. Parabéns pro Jack. E ele disse que o Jack também já foi prejudicado nesse campeonato catarinense. Grande abraço a todos. Valeu. Renato Semensati, tem abraço? Ninguém foi beneficiado no campeonato, só foram prejudicados. Sensacional isso aí. Mas vamos lá, vou mandar meu abraço para a família Lourenço, o Salmir e o Célio. Célio com S, então vai um abraço para os Lourenços, tá certo? Tá certo. Marcelo Nunes, tem abraço? Tem abraço sim, um abraço pro Arthur Henrique. O Arthur Henrique, que é torcedor do Marcílio Dias, está ligado no Clube da Bola, nas redes sociais também. E um abraço também para a turma do Campeonato do Futebol de Areia, o Municipal de Futebol de Areia em Navegantes. A gente falou em Navegantes agora há pouquinho, evento que é parceiro aí da nossa NDTV Record. Tá todo mundo de olho também no Clube da Bola e nas disputas aí no final de semana, lá na Arena Central da cidade de Navegantes, em Navega, Mancha. Um abraço. Infelizmente não temos mais tempo, o Emerson vai ficar sem mandar abraço, o Fábio também, um beijão para todo mundo. Semana que vem a gente tá de volta.